Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, de Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Deus, Jesus. Deixa eu me arrumar aqui no banco. Uma palavra no livro, ou na carta, na verdade, que Lucas escreveu, que se encontra em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, que o título fala a vinda do Espírito Santo. Espírito Santo, meu Deus, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som impetuoso e encheu
toda a casa onde estavam sentados. Uma versão da imprensa bíblica que fala assim: e de repente veio do céu um som veemente e impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados os discípulos ou os apóstolos. E fala mais assim a carta: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, não línguas estranhas, como se diz, como diz alguma denominação, não línguas estranhas, mas outras línguas, línguas santas, línguas angelicais, línguas espirituais, língua do céu, língua de Deus, línguas que o diabo não entende, que a mente carnal não entende, só é espiritual. E isso conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E então, essa palavra, essa mensagem mexe muito comigo, me desperta a voltar ao passado, porque eu frequentava consagrações, e nas consagrações o foco era buscar o batismo com o Espírito Santo. Alguns falam com fogo, outros com poder. Mas o foco das consagrações da antiguidade, acredito que ainda tenha consagrações com essa raiz de buscar o batismo com o Espírito Santo, de buscar o revestimento de poder, de buscar autoridade, de buscar ousadia, de buscar a presença viva e real de Deus, de buscar coragem, de buscar realmente este revestimento de poder e, dentro desse revestimento, a manifestação dos dons espirituais, variedade de línguas, interpretação das línguas, o dom de profetizar, o dom de curar, os dons de curar, o dom da palavra da sabedoria ou da palavra do conhecimento, o dom de discernir os espíritos, o dom da fé, as operações de milagres e por aí vai. E hoje eu não tenho visto mais isso. Não somente eu, mas muitos dos meus contemporâneos também não têm visto mais isso. Em que, quando se reuniam num lugar para buscar o poder de Deus, buscar a glória de Deus, ousadia, intrepidez, coragem, buscar realmente força, buscar de Deus instrumentos para trabalhar na sua obra. Eu lamento dizer que eu não tenho visto mais isso. Tem consagrações, mas com muitas músicas, testemunhos sim, orações sim, mas aquele alvo de buscar revestimento de poder, eu não ouço mais, eu não vejo mais, porque vivemos dias trabalhosos, como Paulo fala, trabalhosos, difíceis, dias de tribulações. Nós vemos repórter, está aí dizendo, anunciando
sobre Israel, ataque a Israel, a China foi socorrer o Irã, lá em Gaza, socorreu o Irã, levando produtos, remédios, e teria que atravessar os céus de Israel. E a China falou para Israel: vamos atravessar os céus de Israel, não ouse nos atacar, porque senão transformaremos vocês em pó, porque vocês são do tamanho do nosso dedo mindinho, do nosso dedo mínimo, na verdade. E atravessaram os céus de Israel, levaram para lá para Gaza todo o socorro que teve que levar e voltaram. Agora, a China, juntamente com a Rússia, estão anunciando para que todos que são de origem russa ou chinesa, que estão em Israel, que saiam de Israel, deixem Israel. Qual o propósito? Qual o plano? Ninguém sabe, mas Deus sabe. Vamos lá. Nós precisamos de buscar a presença viva e real de Deus, ou seja, precisamos de buscar revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo, buscar os dons espirituais nas nossas consagrações, nos nossos cultos de oração, nos nossos cultos de, como é que eu posso? Consagração, oração. Temos que buscar a Deus nessa área, para que Deus nos dê a nós a ousadia que precisamos. A ousadia que precisamos para expulsar demônios, para curar os enfermos, os doentes, para ressuscitar até os mortos, se for o caso, para abençoarmos vidas, para entrarmos em lugares perigosos e sermos respeitados, porque a unção de Deus está em nós, a glória de Deus está resplandecendo em nós, o poder de Deus está manifestado em nós. E quando o mal bater o olho em nós, vai temer, tremer e vai respeitar, porque há uma unção. Há uma unção que é o revestimento do poder de Deus. Isso não se busca mais nos dias de hoje. Eu vou repetir, não se tem buscado mais isso nos dias de hoje, em nossos cultos. Há muita palavra, aleluia. Há muita música, aleluia. Há oração, aleluia. Mas aonde está o buscar? O revestimento de poder, de glória? Onde está em buscar o batismo com o Espírito Santo e com poder? Os dons espirituais, que são instrumentos de trabalho para fazermos a obra de Deus com perfeição, para fazermos a obra de Deus sem falha, para vencermos o pecado, a iniquidade, a transgressão, a abominação, os delitos, as ofensas a Deus. Só o Espírito Santo nos dá este poder. Só o Espírito Santo nos dá essa capacidade. Eu faço academia, eu faço musculação. Quando eu posto no meu Face, no Instagram, quando eu posto lá na minha rede, eu escrevo: a força não está no braço, mas no espírito. O exercício físico tem o seu proveito, o seu valor, diz o apóstolo Paulo. Mas o exercício espiritual tem o seu valor para a vida eterna. Gente,
Amados, abençoados, busquemos o revestimento de poder. Busquemos o batismo com o Espírito Santo. Vou repetir. Busquemos o batismo com o Espírito Santo, com poder, com glória, com os dons. Com ousadia, intrepidez e coragem, busquemos para quando levantar um demônio numa situação, nós, no nome de Jesus, abatermos. Quando levantar uma situação de enfermidade, uma situação de doença, uma situação de adversidade, pelo nome de Jesus, abatemos. Pode acontecer de você ser convidado para orar por alguém. Quando você orar por esse alguém, manifestar um demônio nesse alguém e você não saber o que fazer. Você se ver perdido. Você não saber o que falar. Bota a mão na cabeça e perguntar, e agora o que eu faço? Chamar o pastor? Chamar o diácono? Às vezes é até um diácono. Vai chamar o pastor? Às vezes é até um pastor. Vai chamar um diácono? Aonde está o revestimento de poder? Onde está a autoridade? Onde está a ousadia? Se manifestar um demônio, se manifestar uma entidade oculta das trevas, quando você for orar por alguém, quando você for visitar um lar, uma casa com um problema, com uma dificuldade no casamento, e você levantar a voz de oração, e ali acontecer uma manifestação demoníaca, e você se perder ali. Você pode falar muito bem, ter a oratória perfeita, mas na hora do vamos ver, é que queremos ver. Então, abençoados, no nome de Jesus Cristo, busque o batismo com o Espírito Santo, com revestimento de poder. Busque o batismo com a glória de Deus. Clame os dons espirituais, que são instrumentos de trabalho para que se faça a obra de Deus com perfeição. Como lemos no livro de Atos, que estavam todos reunidos num lugar, ali orando, clamando, buscando, com certeza, portas fechadas, janelas fechadas, e de repente veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso, que veio de estrondo, encheu a casa. E ali todos olhando um para os outros, olharam uns para os outros e viram sobre suas cabeças línguas de fogo. E essas línguas de fogo, penetrou neles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Línguas dos anjos, línguas diversas, línguas nacionais. Ali estavam povos de várias línguas, nações de várias línguas, dialetos, e os apóstolos, os discípulos, até criança, cheio do Espírito Santo, falando as línguas das nações, falando as línguas das nações, no caso, línguas espirituais, que quem ouvia falar entendia o que se queria dizer. Cada um que ali estava entendiam o que os discípulos estavam falando, estavam pregando, estavam ensinando, porque falavam em línguas espirituais. E os povos entendiam as línguas. É isso aí e muito mais.
que você busque a Deus, que você busque o Espírito Santo. Mas peraí, mas o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo reside em mim, o Espírito Santo vive em mim, de fato, o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo reside em você, o Espírito Santo é em você. Quando fala em buscar o revestimento de poder, é você clamar, rogar, implorar pelo poder realmente desse Espírito Santo, desse Deus que é Espírito e que é Santo, que vive em você e quer ser despertado em você, quer ser acordado em você, quer agir através de você, quer falar através de você, quer operar através de você, quer libertar, quer curar, quer sarar, quer levantar os caídos, quer fortalecer os fracos, animar os desanimados, consolar os que não são consolados para que venham a ser consolados, abençoar vidas de uma forma ou de outra. É pelo Espírito Santo. E a bênção é de todas as formas. Bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos humanas, bênçãos na saúde, bênçãos no lar, bênçãos diversas. Quando você abrir a boca para falar com Deus, os céus se abrir, a glória descer e o poder de Deus se manifestar. Bom, não sei se você me entendeu, mas é isso. Está na palavra. Buscar e você vai encontrar. Pedir e você vai receber. É o contrário. É pedir e vai receber. É buscar e vai encontrar. É bater e vai se abrir para você. Ou seja, é perseverar em oração. É insistir em oração. Sabe, você ali insistir, perseverar, buscar, clamar, rogar e ficar no altar do Senhor até acontecer o milagre, até a manifestação de Deus se realizar na tua vida. Eu sei que você está me entendendo, eu sei que está me entendendo. Temos que abrir a alma, abrir a mente, abrir o coração, abrir o ser, porque Deus quer não somente viver em nós, mas quer agir através de nós. O Espírito Santo vive em você, amém? Mas ele quer agir através de você. Ele quer te usar como instrumento vivo, quer te usar como canal de bênçãos, instrumento de bênçãos. Quer te usar de uma forma ou de outra. Ele quer te usar para abençoar vidas, lares. Amém no céu, amém na terra. Consagrações para buscar o batismo com o Espírito Santo. Clamores, súplicas para buscar o revestimento de poder. Para clamar os dons espirituais. Em nome de Jesus, que são instrumentos de trabalho para realizar a obra de Deus. É isso aí. Espírito
Espírito Santo. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém. Aleluia. Graças a Deus.